Hoje comemoramos 35 anos da promulgação da Constituinte, da Constituição. Naquele dia, Ulisses, no seu pronunciamento histórico, disse: quem trai a Constituição, trai a pátria. Então, isso é marcante, digamos assim, da essência da Constituição, que é a defesa da democracia e dos direitos do povo. Em São Paulo, surgiu essa ideia de apresentar, no regimento interno da Constituinte, a criação das emendas populares. Foi fruto de um debate e foi aprovado. Desencadeou-se, então, um processo de mobilização. Tiveram emendas populares, como a da reforma agrária, que conseguiu mobilizar 12 milhões de assinaturas. Teve emenda sobre educação, saúde, a questão do meio ambiente indígena. Então, isso levou a uma grande participação da sociedade. E Miro se lembra, quer dizer, as galerias da Câmara, quer dizer, estavam cheias de gente. O plenário cheio de gente, as comissões cheias de gente, a Constituinte o tempo todo. Então, foi um processo de participação direta, o que garantiu, que assegurou um perfil democrático e progressista. Um limite, é claro, mas esse que a gente conhece na Constituição foi essa mobilização, o nível de organização da sociedade. E naquele momento, é importante destacar isso, porque vai ter consequência no futuro, já predominava o neoliberalismo, já predominava a tendência de impor a lógica do mercado. Mas no curso da Constituinte não conseguiram. Tentaram, obtiveram algumas vitórias, mas não prevaleceu. O processo Constituinte, eu diria, tem inúmeras pessoas, mas tem 3 pessoas se destacaram. Ulisses Guimarães, que é impressionante o papel dele, a sensibilidade política, a capacidade de direção. O homem ficava, a gente não conseguia entender, ele não saía da cadeira. Como é que o cara pode ficar aquele tempo todo? E ele fazia reuniões depois com os líderes partidários para articular soluções. Miro está aqui. Então, porque chegava a determinado momento que não tinha saída. Então, a saída é o seguinte, é conversar, é negociar. Então, esse é o papel fundamental dele. O Bernardo Cabral é outra pessoa que teve uma acessibilidade tremenda, foi um relator. Ele é um homem que sabia ouvir, tanto assim que ele hoje é festejado, porque jogou um papel fundamental. E uma pessoa chave, Mário Covas, senador Mário Covas. Por quê? Porque o Mário Covas era senador do PMDB. Naquele momento, o PMDB elegeu uma bancada muito grande. Uma parcela ponderável era conservadora, mas uma parcela grande era progressista. E aí houve aliança entre esse setor do PMDB com PT, PCdoB, PDT, PSB e PCB. E isso é que explica a resultante da Constituinte. E aí, o Mário Covas, como era o líder, ele indica relatores das subcomissões e da comissão de organização para fazer o relatório. E aí é isso que o Miro falou. Quando vem o primeiro resultado, quer dizer, o primeiro relatório da Constituinte, ela era muito avançada. É importante vocês terem presente que a Constituição brasileira se baseou fundamentalmente na Constituição de Portugal e da Espanha. E levou em conta o texto elaborado da Comissão dos Notáveis, mas não aceitou como imposição, mas era uma referência. O fato concreto resultou, então, num texto muito avançado. Me lembro como se fosse hoje, o Miro se lembra, o Zé Lourenço rasgou o texto. Rasgou o texto. Qual era a questão de fundo? A questão de fundo é que o regimento interno estabelecia que só era possível fazer emenda artigo por artigo. E aí isso, quer dizer, inviabilizava o centrão lá, a direita, de fazer emendas. E aí deu uma confusão danada. Na época, o líder do PCdoB, Haroldo Lima, sobe ali onde estava o presidente, pega o microfone, dá uma confusão danada. Aí o Ulisses chama o pessoal progressista, vamos conversar. Gente, é o seguinte, não dá para fazer a Constituição sem levar em conta o conjunto das forças que estão aqui. Eu sugiro o seguinte, vamos acatar a proposta do Centrão, que aí é que se forma o Centrão, que hoje em dia fala muito Centrão. Centrão, na verdade, surge neste momento na Constituinte, que é uma composição dos setores de direita da Constituição, setores empresariais, quer dizer, industriais e rurais, e o grande fluxo da influência do capital estrangeiro, que estava ali presente na Constituinte. Então, o Centrão termina exigindo isso, e o Ulisses diz, olha, gente, vamos acatar isso. E aí o seguinte, aí eles ficam com a possibilidade de fazer emenda de títulos e capítulos. E vocês fazem o destaque de votação em separada. O destaque de votação em separada inverte quem é que tem que fazer a maioria qualificada. E aí vocês têm condições de ganhar. Não deu outra. Nas questões fundamentais, digamos que era do nosso interesse, questões de direitos sociais, direitos econômicos, a gente fazia o destaque e terminava ganhando. Então, eu acho que essa questão é um problema muito importante. E aí resulta, então, essa Constituição, uma Constituição avançada, democrática, esse influxo da luta contra a ditadura, exatamente levou a que se colocasse no texto constitucional que a tortura foi considerada crime inafiançável e suscetível de graça ou anistia. O impacto dessa questão da luta contra a ditadura,
foi reafirmado o habeas corpus, o mandato de segurança e a ação popular. E instituído o habeas data e o mandato de segurança coletiva, que são avanços importantes. Assegurou uma gama grande de direitos sociais, de direitos trabalhistas, né? Assegurou o direito do voto aos analfabetos e aos maiores de 16 anos, e votou um mandato de 5 anos para o Sarney. Aí nós fomos derrotados. A outra questão que foi objeto de polêmica também foi o papel das Forças Armadas. Na verdade, haviam duas grandes posições. Essa questão foi muito polêmica. Tinha uma pressão muito grande das Forças Armadas, os militares. Tinha uma assessoria lá presente o tempo todo, pressionando, tá? E nós defendíamos a posição de que caberia às Forças Armadas o papel da segurança externa. E os militares e o setor conservador queriam que ficasse, desse continuidade ao que vinha nas constituições anteriores. Quer dizer, compete às Forças Armadas a garantia da ordem da lei. Em função de quem? Dos interesses dos militares, que é exatamente esse dispositivo constitucional que permitiu exatamente os golpes militares. Aí houve uma situação grande, num determinado momento, o Bernardo deu a tendência de acatar a posição nossa, e aí o ministro do Exército chamou o Bernardo, e aí criou uma situação de crise, ele chegou a ameaçar, intervir na Constituinte. E aí houve exatamente um certo entendimento que resultou nesse texto constitucional, quer dizer, a intervenção para garantir a ordem e a lei por solicitação de um dos poderes da República. Isso aí não permite, hipótese nenhuma, a ideia de poder moderador, não tem nada a ver. Essa história de querer fazer desse dispositivo constitucional a ideia de que compete às Forças Armadas o papel de poder moderador não tem nada a ver com a Constituição. Teve avanços na reforma urbana também importantes, né? SUS, a criação do Sistema Único de Saúde, na educação, e vários capítulos, né? Cultura, esporte, ciência e tecnologia, meio ambiente, indígenas, enfim, quer dizer, uma multiplicidade de aspectos que foram incorporados na Constituição brasileira. Enfim, eu acho que a Constituição brasileira, o Dalmo Dallari, que é um dos grandes constitucionalistas brasileiros, ele sempre dizia, já falecido, ele dizia que a Constituição brasileira é uma das mais avançadas do mundo, que ela incorpora os direitos humanos na sua acepção mais geral, direitos econômicos, sociais, culturais, políticos, etc, etc. Bom, o que ocorre é que logo depois de aprovada a Constituição, e, portanto, depois daquele ênfase, daquele crescimento do movimento social, há uma consolidação do neoliberalismo. E aí começa a ação contra a Constituição, que inicia no governo Collor, dá continuidade no governo Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso tem uma emenda constitucional que altera o conceito de empresa brasileira. Naquele momento, houve um grande debate na Constituinte para definir a empresa brasileira no sentido exato de favorecer e privilegiar o capital nacional. Porque essa é uma grande discussão, de favorecer o papel do Estado no desenvolvimento. Porque uma coisa é um país altamente desenvolvido, como os Estados Unidos. Outra coisa é um país em desenvolvimento. E mesmo os Estados Unidos, na fase inicial do processo de desenvolvimento, utilizou, dá prioridade ao capital interno. A China deu, todos os países que querem, o Japão deu, todos os países que querem desenvolvimento, prioriza o seu desenvolvimento interno. Né? Então, a submissão ao interesse à lógica internacional prejudica os interesses do país. Então, essa questão do conceito de empresa nacional foi uma questão chave, e ela terminou sendo, digamos assim, como inúmeros outros que eu não vou aqui. Então, aí inicia o que constitucionalista tem chamado, inicia um processo de desconstitucionalização da Constituição de 88. A Constituição de 88, como eu disse, é a Constituição social, essa ideia de Constituição social, que incorpora direitos econômicos, sociais, etc., ela ganhou, digamos assim, envergadura, porque digamos assim, as constituições iniciais, anteriormente, do tempo do capitalismo liberal, era exatamente a Constituição que incorporava fundamentalmente os direitos civis e os direitos políticos. Né? Sobretudo, ele vem lá desde a Constituição de Weimar, vem depois a Revolução Mexicana, Revolução Russa, mas, sobretudo, quer dizer, na Segunda Guerra Mundial, consolida a ideia de uma Constituição social. E aí surge exatamente os estados de bem-estar social. Tal. Então, o Brasil aqui, depois de tanto ano, termina se incorporando nessa história, mas essa predominância do neoliberalismo coloca exatamente esse contraponto, a lógica do mercado. Hoje nós estamos diante de uma situação em que a democracia venceu, mas os problemas continuam. Os problemas continuam. Quer dizer, a direita saiu forte. Nós acompanhamos toda a ação da direita no Congresso Nacional. Agora, inclusive, tomando medidas para confrontar com o Supremo Tribunal Federal, exatamente porque o Supremo teve uma posição chave na defesa da democracia e contra os atos golpistas. Então, você percebe todas as medidas que o Congresso adota no sentido de criar dificuldades para o governo Lula. Né? Mas você vê também, por outro lado, a presença forte da extrema-direita nas redes sociais, na utilização das fake news, na utilização das mentiras. Então, essa questão coloca, para terminar, então eu queria terminar com isso, coloca um problema que, no meu entender, é chave e que está pouco entendido, que é a guerra cultural. Essa questão, no meu entender, é central. Eu tenho insistido muito nessa questão. Acho que a esquerda subestimou
O Gramsci dizia, com muita propriedade, a luta de ideias precede a luta política e contribui para a sua vitória. E quando você não se dá conta disso, você se prejudica. Por exemplo, como é que você explica que milhões de brasileiros que votaram no Lula passaram a votar no Bolsonaro? E como, depois de tudo que o Bolsonaro fez, ele tem quase que 50%. Se você não desencadear uma luta de ideias para recompor as ideias progressistas, isso prejudica, inclusive, nós não sabemos qual o resultado do ponto de vista eleitoral. Você vê, por exemplo, a extrema-direita agora, nessa questão de conselhos tutelares, jogaram pesado. Para quê? Preparando a eleição de vereadores e prefeitos, para preparar a eleição para presidente e para governador. Então, nós temos que botar o pé no chão. Há uma subestimação. Quando se discute guerra cultural, luta ideológica, as pessoas dizem, bom, mas isso sempre teve. Hoje é diferente. Porque a guerra cultural de hoje, ela implica na utilização das redes sociais, que atinge milhões ao mesmo tempo, implica na utilização dos algoritmos, que orienta de uma forma impressionante a eficácia da luta ideológica. Bom, isso, quer dizer, ganhou uma dimensão muito, já vinha lá de trás. Né? Ontem mesmo eu participei de um evento realizado lá no meu estado, Goiás, em que estava um pessoal que falou sobre uma pesquisa que eles estão fazendo. Você vem desde lá o processo exatamente de implantação do neoliberalismo e toda a ofensiva ideológica que o neoliberalismo fez no sentido de liquidar as ideias democráticas e progressistas. Mas isso ganhou uma nova dimensão com a questão da guerra cultural e ganhou a dimensão política com o Steve Bannon, que ele utilizou os mecanismos de venda de produtos para poder vender ideias, e aí teve um resultado brutal. Então, eu terminaria exatamente dizendo o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um tempo diferente, a democracia foi vitoriosa, porém, nós temos que tomar consciência. Nós temos que aprofundar esse processo democrático, implica em que o governo dê retorno, quer dizer, que, digamos assim, cumpra os seus objetivos, mas, paralelamente, isso é necessário que a sociedade se reorganize nas bases, porque as bases foram tomadas, quer dizer, a periferia, por igrejas conservadoras de extrema-direita. No passado, a esquerda estava presente nos movimentos sociais, na periferia, e por uma série de razões que eu não vou aqui analisar, se distanciou. E a terceira questão, a luta de ideias. Exatamente, para fazer a luta de ideias, tem que entender a guerra cultural. Por isso é que eu escrevi um livro sobre esse problema e tenho insistido nesse problema.